Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez neste domingo pela manhã na sua escola bíblica dominical. Queremos desde já agradecer a você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, o nosso muito obrigado. Compartilhe o link aí com seu amigo, com sua amiga, com seus parentes, para juntos estarmos nesta manhã aprendendo a palavra do Senhor. Queremos, como sempre fazemos aqui, enviar uma saudação toda especial aos nossos irmãos do PROAT, os irmãos da terceira idade, que por questões de doença, de limitações, não podem estar na escola bíblica dominical, mas não tem problema, a escola bíblica dominical vai até você. O nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando meu irmão, minha irmã, a você e toda a sua família. Neste momento vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção para a vida de cada um de nós, a fim de que Deus nesta manhã, através deste culto maravilhoso, possa estar administrando a sua palavra aos nossos corações, produzindo edificação a cada um de nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela noite tão especial que nos concedeste, pelo sono tranquilo e reparador, e por nos dar, Senhor, a oportunidade de estarmos nesta manhã, Senhor, termos acordado para te glorificar, para te exaltar e usar o nosso tempo para louvor e glória do teu nome. Queremos pedir uma bênção, Senhor, em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Ajuda, Senhor, que o teu Santo Espírito nesta manhã, por meio da tua palavra, possa edificar, produzir vidas, Senhor, e te manifestar, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem como teu único e suficiente Salvador. Continua estendendo as tuas mãos. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa aí próximo de você, não tem problema, nós estaremos colocando na tela a letra para que você possa acompanhar o hino que estará sendo entoados e juntos possamos, como numa grande congregação, adorar a Deus com muita alegria neste dia. Vamos convidar o presbítero, o irmão Jailson Aguiar, que irá aqui louvar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Amém. Também cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos adorar o Senhor conforme nos autorizou o pastor Nadi Jackson. Vamos louvar a Deus com os hinos escolhidos na nossa lição. Hino de número 5. Ó desce fogo santo. Louvemos ao Senhor com muita alegria. De todo o coração. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo
desce fogo santo do céu, vem tu selar, Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu todo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Aleluia! Louvado seja ao nome do nosso Deus. Como é bom adorar ao Senhor. Aleluia! Hino de número 24, ainda da nossa harpa cristã, no grande coral, vamos declarar o poder pentecostal. Glória a Deus. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher e os corações com muito poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz, o preceptor que veio ficar com servos de Jesus. Foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E começarão a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que crer e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 8, que tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal.
O texto áureo de nossa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." A verdade prática nos diz que a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título o Pentecoste bíblico. O segundo tópico, o distintivo pentecostal de nossa igreja. E o terceiro tópico, mantendo a chama pentecostal acesa. A leitura bíblica em classe, a lição desta semana está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos do 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. Neste momento nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Se você não tem uma Bíblia aí próximo de você, não tem problema. Nós estaremos colocando esse texto em tela e você poderá nos acompanhar nesta leitura devocional. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 4, nos diz o seguinte: "Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." 1 Coríntios 12, 7 nos diz: "Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer." Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer pela leitura da sua palavra e que o Espírito Santo nos ajude não só a compreender a sua palavra, mas nos ajude a colocar em prática, a sempre buscar dele, o seu Santo Espírito, os dons espirituais. Vamos orar neste momento? Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada. Ó Pai, pelo teu Santo Espírito nesta manhã, Senhor, vem iluminar nossas mentes para que possamos compreender as tuas verdades. E vem pelo teu santo e doce Espírito manifestar estes dons espirituais em nossas vidas, Senhor. E aqueles, Senhor, que ainda não experimentaram o batismo no Espírito Santo, tu possas nesta manhã, Senhor, batizar, porque tu és o Deus tremendo, tu és o Deus maravilhoso. Nesta manhã, continua conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste instante adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. E convidamos neste momento o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para vir aqui orar pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor.
e queremos expressar a nossa alegria, a nossa gratidão de nessa manhã de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para aprender da palavra do Senhor, para cultuar, para adorá-lo. E a nossa adoração é composta por hinos de adoração ao Senhor, composta pela leitura, meditação e pregação da palavra, mas também faz parte da nossa adoração as ofertas e os dízimos. Ofertar, dizimar, também, meu querido irmão, é um ato de adoração a Deus. Se você pode fazer esse trabalho, faça com muito amor, faça com muita dedicação, porque também é uma forma de servir a Deus. E falando sobre servir a Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, na palavra de Deus, um texto bem conhecido no Evangelho de Lucas. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, abra a palavra de Deus conosco. Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 8 e o versículo de número 3, que diz assim: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com as suas fazendas. A expressão fazendas está sendo utilizada aqui o serviam com suas posses, o serviam com as suas ofertas, com os seus dízimos. Então ofertar, dizimar, é um ato de adoração e é um ato também de serviço ao Senhor. Então, amado irmão em Cristo Jesus, faça isso com alegria, faça isso de coração grato. E a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente na comunidade daquele que está distante. Nós temos vários irmãos em outros países, em outros estados. Tem aquele que está no hospital, tem aquele que está nesse momento no trabalho, que não pode de alguma forma ou de outra estar no templo nesse exato momento. E a igreja, pensando justamente nisso, ela vem disponibilizando alguns canais para lhe ajudar a adorar a Deus com suas ofertas, para lhe ajudar a que você sirva a Deus também dessa forma com as suas ofertas. Então, alguns canais, e o primeiro que vai aparecer é justamente esse, agora que aparece aí na sua tela, que é o site da igreja. Observe bem o que vai aparecer agora na sua tela. É o www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar essa página da igreja, você vai ver diversas opções, mas tem um botão na parte superior com o título Quero Contribuir. Quando você clicar nele, você vai ser direcionado a outra página. E dependendo da natureza da sua oferta, você pode nessa manhã dar seu dízimo, você pode nessa manhã simplesmente dar uma oferta, você pode também contribuir para a missão, você pode contribuir também para o sistema de comunicação, para os sistemas sociais da igreja, você pode contribuir. Então, vai depender da natureza da sua oferta. Também nós temos as contas da igreja, que vai aparecer agora aí na sua tela. Nós temos o PayPal e o PagSeguro, que também são dois recursos excelentes, principalmente para quem está fora do Brasil, mas se quiser pode utilizar ele também. E as contas da igreja, Caixa Econômica, temos na Caixa Econômica, no Banco do Bradesco e no Banco do Brasil. E o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo na parte de baixo tem aí o CNPJ da igreja. O CNPJ é o 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51, que por sinal, o mesmo CNPJ é a chave do Pix, que você também pode fazer um Pix, dependendo da natureza da sua oferta, o que Deus colocar no seu coração, você pode fazer justamente isso nessa manhã de domingo. Então quero convidar você nesse momento para fazer uma oração de agradecimento. Vamos agradecer o Senhor, vamos orar a Deus, vamos louvar Ele, agradecer por tudo que Ele tem feito justamente em nossa vida. E meu querido irmão, vamos aproveitar nessa oração, vamos orar para que Deus abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Abra a porta de trabalho para quem vem clamando durante tanto tempo. Deus é o dono do ouro, o dono da prata, é o mesmo Deus que é dono de todas as portas de trabalho. Vamos orar nesse momento? Vamos orar agradecendo, e você que precisa, onde você está,
Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não, curva a sua cabeça, ore conosco nesse momento. Vamos falar com o Pai Celestial. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Rei da glória, nós estamos aqui diante de Ti, Jesus, Te agradecendo, Te louvando, Te adorando com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas contribuições para a Tua casa, para a Tua obra. Pai eterno, aumenta o pão dos Teus filhos. E nesse momento, meu Deus, eu quero juntar minha voz à voz de tantos outros. Que a gente peça nesse momento para que Tu, Pai, abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Tantas pessoas passando por necessidade. Usa de misericórdia, abre as portas, ajuda Teu povo na terra. Isso nós pedimos confiando em Ti, no nome santo, justo de Jesus. Amém, amém. E meu querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco na Escola Bíblica Dominical, adorando a Deus. E nesse momento, o pastor Nadir Jackson Saraiva, o superintendente das escolas dominicais aqui na Assembleia de Deus em Pernambuco, convida o presbítero, o irmão Jailson Aguiar, para louvar a Deus com mais um hino. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, conforme nos foi dada a oportunidade. Hino de número 437, o dom celeste. Glória a Deus. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz, pois dom celeste o Pai mandou para dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor e sempre dele vou falar, também do selo de amor que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar com língua estranha. Nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. O bom caminho vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, a luz sem par, aonde vida vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, que é dos homens Salvador. Ó, vinde hoje recebei divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar com língua estranha. Nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. Meu querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu saudar você mais uma vez com a gloriosa e santa e doce paz do Senhor. E quero agradecer nesse momento aqui, agradecer a Deus pela oportunidade rica e maravilhosa de estarmos aqui na casa de Deus, na Escola Bíblica Dominical, para aprender juntos a palavra do Senhor. E dessa feita também agradecer ao nosso querido e amado pastor presidente Ailton José Alves, que tem nos concedido a oportunidade através da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais para estar cultuando a Deus com você aqui nessa manhã de domingo. E meu querido, como já foi anunciado pelo nosso superintendente, a lição de hoje é a lição importantíssima, como todas as lições, elas são importantes, mas a de hoje é a lição de número 8, que tem por título a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. É justamente isso que está aparecendo na sua tela, e eu quero ler com você o texto áureo
Bem rapidamente, nosso textuário diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4. A nossa verdade prática diz: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, com a sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Vamos comentar um pouco sobre o título dessa lição e depois nós iremos para a introdução. Inicialmente, nós temos algumas palavras aqui no título que merecem destaque. E essas palavras, por exemplo, enfraquecimento, identidade e pentecostal, essas 3 palavras que aparecem no título é que vai direcionar, na verdade, todo o conteúdo da lição de número 8. A palavra enfraquecer é a mesma coisa de causar debilidade, de perder força. E a palavra de identidade, que é um conjunto de características que vai definir uma coisa justamente da outra. As 2 palavras estão sendo aplicadas aqui para a identidade pentecostal. Pois bem, quando se fala de identidade pentecostal, é bom deixar claro que o pentecostalismo ele vai se caracterizar, é a sua identidade primeira, pelo batismo com o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas estranhas e também pela contemporaneidade dos dons espirituais, ou seja, os dons espirituais são tão atuais hoje quanto eram em Atos dos Apóstolos. Então, essa identidade espiritual, essa identidade pentecostal. Agregado a essa identidade pentecostal, a questão do batismo, do falar em línguas, dos dons espirituais, faz parte também da identidade pentecostal algumas outras doutrinas, como, por exemplo, a doutrina do arrebatamento da igreja. Mas o nosso foco aqui vai ser justamente falar sobre essa sutileza, né? Porque o título da lição é isso, a sutileza do enfraquecimento. O que é que vem causando esse enfraquecimento da identidade pentecostal? Preste bem atenção, meu querido irmão em Cristo Jesus, que nós estamos falando a sutileza ou as sutilezas, né? Que são alguns ensinos, alguns movimentos que vêm surgindo para enfraquecer a identidade. Não é a doutrina. A doutrina, ela é bíblica. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus está aqui. Ela nunca vai perder a força. Mas existe sutilezas, alguns ensinos que podem descaracterizar essa identidade que a gente preserva tanto. O batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas estranhas e a atualidade dos dons espirituais. Então falamos dessas 2 palavras, o enfraquecer e a questão da identidade. O que é que caracteriza, na verdade, uma coisa? Então as características principal da identidade pentecostal é o batismo e o falar em línguas estranhas, os dons espirituais. Mas temos uma palavrinha aqui que merece a nossa atenção: pentecostal. O que é essa palavra pentecostal? Da onde ela vem? Como ela surgiu? Ela só aparece no livro de Atos dos Apóstolos? Não. A palavra Pentecostes, ela vai justamente aparecer lá em Levítico capítulo 23. Eu quero convidar você, inicialmente, para abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus. Nós estamos numa escola bíblica dominical. Se você puder, e se tiver fácil, à sua disposição, uma Bíblia, abra a sua Bíblia em Levítico capítulo 23 e o versículo de número 15. Observe, não perca essa linha de raciocínio que nós estamos trabalhando. Falamos da questão do enfraquecimento, da identidade, o que é que caracteriza o lado pentecostal, e agora iremos falar sobre o que é o Pentecoste, como foi que surgiu. Levítico capítulo 23, versículo número 15, diz assim o texto: depois, para vós, contarei desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Versículo 16: até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então oferecerei nova oferta de manjares ao Senhor. Veja, 50 dias. A festa de Pentecostes
como ela acontecia no Antigo Testamento, ela acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. Então aí já tem a palavra Pentecoste, que acontecia 50 dias após a Páscoa. E essa festa de Pentecostes do Antigo Testamento era uma convocação para todo judeu, e uma convocação santa, e uma convocação solene. Você pode verificar isso ainda em Levítico, capítulo 23 e versículo 21. Vamos ler esse texto? Me acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: e naquele mesmo dia apregoarei que tereis santa convocação. Estou parando aqui para destacar essa palavra, santa convocação. Então a festa do Pentecostes é uma santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Então observe, é uma santa convocação e é um estatuto perpétuo para toda a geração justamente dos judeus. O que é que acontecia nessa festa de Pentecostes no Antigo Testamento? Que é uma festa também de agradecimento, mas é uma festa onde existia holocaustos. Observe que no capítulo 23 e versículo 18 era oferecido 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, um novilho, 2 carneiros, oferta de manjares, suas libações, tudo era oferecido como cheiro suave, como diz a partezinha final do versículo de número 18, como cheiro suave ao Senhor. Nesse dia da festa de Pentecostes, além disso que nós estamos narrando aqui para você, o versículo número 22 do capítulo 23 ainda diz que tinha que se lembrar dos pobres e se lembrar também do estrangeiro. Então observe, santa convocação, estatuto perpétuo e um momento de alegria e um momento de satisfação entre os judeus e um momento de oferecer também o holocausto. O que foi que aconteceu? Então, essa é a festa de Pentecostes no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o derramar do Espírito Santo de Deus aconteceu no dia dessa festa, no dia de Pentecostes. É por isso que nós dizemos que nós somos pentecostais, porque foi justamente no dia de Pentecostes onde houve esse derramamento do Espírito Santo, e esse derramar veio com o batismo, esse derramar veio com a variedade de línguas estranhas, veio com um sinal físico inicial, que é justamente falar em novas línguas, meu querido irmão em Cristo Jesus. Então, observe bem, o conceito de Pentecostes hoje, para a gente, é o derramar do Espírito Santo, é poder e é graça de Deus. Então, depois de definir essas palavras, enfraquecimento, identidade, e ver o Pentecoste, festa de Pentecostes no Antigo Testamento e Pentecoste no Novo Testamento, como sendo essa marca distintiva, né? O Pentecoste, na verdade, a festa de Pentecoste tornou-se para a igreja cristã o dia da inauguração da igreja. Porque a igreja de Cristo, ela é inaugurada no Calvário, ela é fundada no Calvário. Deus inaugura no Calvário, mas a festa de inauguração Deus funda a igreja no Calvário, mas a festa de inauguração é justamente na festa de Pentecostes. Vamos lá para a introdução da nossa lição? Vamos ver agora, introdução, tópico. Introdução diz assim: nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que alguma das sutilezas do erro tem aparecido no meio pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação das atualidades espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como evidência física do batismo com o Espírito Santo. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Antes de ir para o tópico 1 da lição, vamos comentar. A introdução da nossa lição diz... O autor já começa a mostrar as sutilezas, ou melhor, aquele ensino que vai entrando de forma sutil, que vai enfraquecer essa identidade pentecostal. E quais são essas sutilezas? A primeira sutileza é mostrar que, ele já vai dizendo aqui, um erro, que é um erro gravíssimo,
em dizer que os dons, ou melhor, que o batismo com o Espírito Santo ficou restrito à igreja do primeiro século. Isso é classificado pela teologia pentecostal como sendo um erro. Outra sutileza, essa vou dizer assim, me permita até ser redundante, essa é até mais sutil ainda, é dizer que o batismo, para ser batizado com o Espírito Santo, não há a necessidade de falar em línguas estranhas. Então nós temos aqui dois erros: aquele que nega o batismo com o Espírito Santo e aquele que diz que o batismo com o Espírito Santo não é necessário falar línguas estranhas. E ainda existe outra forma sutil, que é dizer que os dons ficaram restritos somente ao Novo Testamento, diga-se de passagem, somente ao livro de Atos Apóstolos, ao primeiro e segundo século, e depois em nenhum momento mais aconteceu. Veja que são ensinamentos que vão entrando de maneira muito sutil e termina causando esse enfraquecimento da identidade pentecostal. E é bom deixar claro que o autor da lição vai dizer que isso tem aparecido nos arraiais pentecostais, ou melhor, no mundo pentecostal. Não é uma coisa fora. Mas vamos deixar algumas coisas claras aqui. Existe a inserção no corpo de Cristo, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador de sua vida, ele é imerso no corpo de Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo, torna-se membro do corpo de Cristo. Esse é um ensinamento de caráter bíblico, mas o batismo com o Espírito Santo é algo à parte, que o melhor vem após a salvação de uma pessoa. Jesus só batiza crente, e o batismo pode ser no momento que a pessoa aceitou Jesus como Salvador, ele pode ser batizado. Então pode ser simultâneo ou subsequente à salvação. Há pessoas que vão levar 10 anos, 5 anos, 20 anos, ou até mais tempo do que isso para Jesus batizar. E tem outros que Jesus batiza justamente na hora. Mas vamos deixar já claro aqui. Primeiro, a salvação em Cristo, a inserção no corpo de Cristo, ser membro dessa igreja, que é justamente o corpo de Cristo, e depois sim, subsequente à salvação, vem o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar línguas estranhas. E você vai perceber no transcorrer dessa lição, meu querido irmão em Cristo Jesus, que não existe na Bíblia Sagrada nenhum versículo que diga que os dons simplesmente cessaram. Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição? Vamos ver o Pentecostes bíblico, né? Tópico 1 vai aparecer agora na sua tela. Tópico 1 e o item 1. Observe bem. O Espírito Santo prometido no Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas. Somente até aqui, para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo. O que o autor da lição está falando aqui para a gente, que o Espírito Santo foi prometido no Antigo Testamento, mas ele mostra a atuação do Espírito Santo no Antigo e a atuação também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio sobre... Por isso, nós temos caso feito na criação, Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Nós temos no caso na vida de Bezalel, que o Espírito Santo veio sobre, lhe dando sabedoria e entendimento, na vida de Gideão, na vida de Jefité e na vida de tantos outros. Observe que no Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo era em pessoas específicas. Por isso que até na lição o autor deixa de maneira muito clara, citando Êxodo capítulo 28, versículo 41, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo número 14, primeiro livro de Reis, capítulo 19 e o versículo 16, dizendo que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas, ou que poderia ser reis, sacerdotes ou profetas. Essa é a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Já a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, ele é dado para toda a igreja de maneira em geral. E eu quero ler com você um versículo que não foi citado na lição, mas é muito importante ler esse versículo, conhecido, mas ao mesmo tempo um versículo que responde essa atuação do Espírito Santo nessa nova aliança na qual nós estamos vivendo. Diz assim, João capítulo 14 e o versículo de número 17. Ou melhor, para fazer uma leitura completa,
levando em consideração o contexto, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Observe bem essa última sentença do versículo. O Espírito Santo que fique convosco para sempre, porque no Antigo Testamento ele atuava em pessoas específicas, é no rei, é no sacerdote e é justamente no profeta. Versículo 17, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, olha a última parte do versículo, e estará em vós. Então essa é assim a atuação do Espírito Santo nos dias de hoje. E meu querido irmão em Cristo Jesus, é uma promessa de Jesus, é uma fala segura de nosso Senhor. O Espírito Santo está em você, que é crente, que é salvo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso faz parte da nova aliança. Sim, mas no Antigo Testamento também foi prometido o derramar do Espírito Santo de Deus. Nós podemos verificar isso em Joel capítulo 2 e o versículo de número 28. Vai aparecer na tela o item 2 do tópico 1 da lição. Enquanto aparece na tela, você que está em casa, abra a Bíblia em Joel capítulo 2. Vamos ler? Joel capítulo 2 e o versículo número 28. E deixa aparecer agora na sua tela o item 2. E você vai conosco ver o livro de Joel. Abra a sua Bíblia e acompanhe conosco. Deixa aberto que nós iremos comentar. Nós iremos comentar esse versículo que é de suma importância para entender esse texto. Olha o que aparece aí. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm o seu cumprimento. O profeta Joel, ele profetizou a vinda do Espírito Santo de uma forma copiosa. Joel capítulo 2 e o versículo de número... Joel capítulo 2, versículo 28. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes, e o que ficou registrado justamente lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos comentar isso aqui. Olha, Joel capítulo 2 e o versículo 28 diz de maneira muito clara que haveria um dia que o Espírito Santo seria derramado. Quando isso acontece na festa de Pentecostes dos judeus, no dia de Pentecostes, o apóstolo João, ele vai identificar aquele derramado do Espírito Santo como sendo a promessa de Joel se cumprindo. Vamos abrir a Bíblia? Esse texto eu quero ler com você. Volta a tela aqui para mim, esse texto eu quero ler com você. É Atos capítulo 2 e o versículo número 16, diz assim: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que diz, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dias, e profetizarão. Pedro está dizendo o que está acontecendo nesse momento na festa de Pentecoste é resultado daquela profecia que foi dita em Joel capítulo 2, versículo número 28. Mas o que foi que aconteceu? Abra sua Bíblia conosco, Atos capítulo 2 e versículo número 4. Observe bem, diz assim a palavra de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo 1, que é bem melhor, capítulo 2, versículo 1, para você entender. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou melhor, a festa dos judeus, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som, como um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Olha o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Veja que coisa linda, começar a falar em outras línguas conforme, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, que assim permitia. Interessante que em Jerusalém, versículo 5, estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo da terra. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? No momento do batismo com o Espírito Santo, veio a manifestação disso com a variedade, o dom da variedade de línguas, de forma que quem estava sendo usado naquele momento não entendia, mas quem estava em volta entendeu perfeitamente. São galileus, mas nós estamos ouvindo falar no nosso idioma. Como é que pode acontecer isso? E veja que foi algo direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: e falava em outras línguas. Ou melhor, o escritor de Atos dos Apóstolos, e falava em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, diante disso que estava acontecendo, Pedro vai dizer: isso é o cumprimento de Joel capítulo 2 e o versículo número 28. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, a gente já começa a ver aqui as duas bases fundamentais do pentecostalismo: batismo com evidência inicial do Espírito, ou a evidência inicial da manifestação de línguas. E merece dizer algumas coisas aqui a você. Quando falamos de pentecostalismo, geralmente há pessoas que associam o século XIX, falam da Rua Azusa. Não resta a menor dúvida que a Rua Azusa é um marco para o pentecostalismo, que nós chamamos de pentecostalismo clássico. Mas o pentecostalismo, ele é muito anterior a isso. Ele é bíblico e está registrado em Atos dos Apóstolos. E eu vou fazer uso aqui da fala do pastor Ezequiel Soares da Silva, que por sinal é o autor da próxima lição da Escola Dominical, que vai falar sobre o livro do profeta Ezequiel. Ele diz uma coisa interessante. Em uma escola bíblica aqui em Pernambuco, ele disse: o cristianismo é pentecostal, porque no seu nascedouro ele já aparece com o batismo, as línguas estranhas e os dons espirituais. Olha as duas marcas distintivas aqui: batismo e línguas estranhas. E claro, batismo, línguas estranhas e os dons espirituais sendo manifestos no meio da igreja. Meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos passar para o tópico de número 2, mas antes disso, vamos fazer um resumo do que nós falamos aqui para você nesse momento. Primeiro momento, falamos para você sobre o conceito de enfraquecimento, falamos sobre o conceito do que é ser pentecostal, de identidade, e lançamos aqui as bases que são bíblicas, mostrando que o que vai caracterizar essa identidade pentecostal é o batismo com a evidência inicial das línguas estranhas e os dons espirituais que são contemporâneos. Vamos lá para o tópico de número 2 da nossa lição. Tópico 2 é bem importante e o item 1. Observe bem, vamos ler alguns trechos. Não vou ler todo para a gente ganhar tempo. A atualidade dos dons espirituais. O título é O Distintivo Pentecostal de Nossa Igreja. A atualidade dos dons espirituais. Ele cita Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, de 354 a 430, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo havia sido restrito ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Somente aqui vamos fazer um comentário sobre isso. Você sabe que a nossa lição, o título dela é Sutilezas.
E logo no início da introdução, o autor mostrou algumas sutilezas, né? Alguns erros sutis que vão entrando. Um deles é falar sobre que o batismo com o Espírito Santo ficou restrito a Atos dos Apóstolos. Mas quem foi que teve essa ideia? A pergunta é, do ponto de vista das Escrituras, é possível afirmar que o Espírito Santo deixou de batizar, distribuir dons? Não é possível, de jeito nenhum. Por outro lado, a Bíblia incentiva. Mas aqui aparece um personagem dentro da história da igreja, que é Agostinho de Hipona. Agostinho, ele é responsável por introduzir nos seus ensinamentos, naquela teologia inicial, que batismo e dons ficaram restritos à era apostólica. Para isso, ele vai dizer o seguinte, que no momento que o cânon foi fechado, ou melhor, que o último livro da Bíblia foi escrito, a partir desse momento já não era mais necessário os dons espirituais, segundo Agostinho. Outros seguidores dele vão dizer o seguinte, que quando o último apóstolo morreu, os dons também cessaram. Mas observe que tudo partiu de Agostinho de Hipona em dizer que os dons cessaram no período apostólico. O que é que vai acontecer com isso? Vai acontecer que o catolicismo medieval vai ser caracterizado também pelo ensino agostiniano, e os reformadores, por exemplo, feito Lutero, que é conhecido, Lutero, que vai ser monge agostiniano, e tantos outros que vão ser criados dentro dessa escola, dessa escola de pensamento que os dons cessaram. Sim, mas por que Agostinho vai dizer isso, que os dons cessaram? Bem antes dele, vai aparecer movimentos no meio da igreja cristã que são excessos. E por causa dos excessos, de um zelo extremado, sucumbiu na verdade, ou melhor, decidiram que os dons cessaram em Atos dos Apóstolos. Mas é bom deixar claro, os excessos, os comportamentos errados não definem a doutrina. E outra coisa, os excessos sempre existiram, e a gente vê isso nas cartas paulinas. O apóstolo São Paulo educando o povo no exercício dos dons espirituais. Vamos fazer uma comparação aqui rapidamente, porque o que vai caracterizar a identidade pentecostal é o ensinamento bíblico, viu? Não são os excessos. Não é hoje, por causa das mídias sociais, alguém pode dizer assim, isso é pentecostal. A gente vê pessoas com risos no espírito, regressão espiritual, gente rodopiando, caindo no chão, gritando, e ser dado rito. Isso é pentecostal. São os excessos que acontecem. E o que acontece hoje não é muito diferente do que acontecia na época do apóstolo São Paulo. Então Paulo chega para normatizar, regulamentar o exercício, mas não por fim ou acabar. Deixa eu ler um texto com vocês. Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, e o versículo 27. Observe bem, como diz a palavra de Deus. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. A igreja de Corinto é uma igreja que vai se caracterizar pela presença dos dons espirituais, mas a forma como eles estavam sendo exercidos causava transtorno, confusão, um problema. E Paulo não chega para dizer aos irmãos, não peça mais. O que Paulo chega, através das suas epístolas, é para educar no uso dos dons espirituais. Por isso que ele diz, versículo 27, cada um por sua vez. O versículo 29, por exemplo, é bem interessante. O versículo 29, olha, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, quer dizer, cada um por sua vez. E o versículo 32 do capítulo 14, ele ainda vai dizer, olha, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, quer dizer, a pessoa pode se controlar. E o versículo 37, Paulo ainda vai dizer o seguinte,
Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está dizendo, eu estou trazendo a regulamentação para o exercício correto dos dons, e isto que estou dizendo provém do Senhor como mandamento. É para que o bom exercício sirva para quê? Para edificação. Veja o culto pentecostal como era na igreja de Corinto. Sim, culto pentecostal. Por quê? Capítulo 14, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: que fareis, pois, irmãos? Se você que chegou agora, estou lendo o primeiro livro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Vamos ler leia comigo, você que está em casa. Que farei, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, ou melhor, tem hinos, tem doutrina, olha a pregação, tem doutrina, tem revelação, olha, tem língua e tem interpretação. Então era um culto pentecostal. Quando vocês se reúnem, tem isso, tem o hino, tem a doutrina, que tem a exposição da palavra de Deus, mas também tem interpretação, tem as línguas estranhas. Mas o final do versículo 26 é o que chama bastante a nossa atenção. Faça-se tudo, mas faça-se quê? Faça-se para edificação. Nesse mesmo capítulo, Paulo está dizendo que os dons espirituais é para edificação da igreja. Por isso, a pessoa que tem que exercer nesse sentido de edificar a igreja, não é de chamar atenção para si, é de edificar a igreja do Senhor. Lembre que toda essa normatização que Paulo traz aqui, ele diz no versículo 37, olha, reconheça, estou na parte B do versículo, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são o quê? Mandamento do Senhor. Agora veja o versículo 39. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar. Veja que não é bem contrário, né? Com uma pessoa que diz que Jesus, que os dois não são mais contemporâneos, está indo de encontro àquilo que Paulo diz, aquilo que Paulo afirma. Procurai com zelo o profetizar e não proibais falar em línguas. Mas o versículo número 40 é enfático. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Quer dizer, o culto pentecostal ele é caracterizado pela decência. Quando a gente fala de decência, fala de moral. Quando fala de ordem, está falando que tudo é feito de uma forma ordeira, sem bagunça, sem chamar atenção, mas voltado especificamente para Deus e para mais ninguém. Não é chamar a atenção da gente, é chamar a atenção para o Senhor Jesus. Então tudo deve ser feito com decência e ordem. Você quer ver as marcas e aquilo que caracteriza a identidade pentecostal? Pegue 1 Coríntios capítulo 14, leia todo o capítulo 14, que Paulo está dizendo, isso deve ser feito para edificação, ser feito com decência, ser feito com ordem, o exercício dos dons espirituais. Enquanto Coríntios precisava dessa educação no exercício, já a igreja em Tessalônica, veja que coisa interessante, parece os dias atuais. A igreja em Tessalônica, você vai abrir a sua Bíblia no primeiro livro, ou na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Diz assim: não extingai o espírito e não desprezei o que? As profecias. E veja que as profecias aqui não faz referência às profecias bíblicas, está fazendo referência às profecias que surgiam naturalmente no meio do povo por intermédio do exercício dos dons espirituais. Enquanto para Coríntio era necessário educação no exercício, já em Tessalonicenses era necessário incentivar o povo a buscar, porque eles ficaram tão contidos, tão reservados, que Paulo está dizendo, olha, vocês vão extinguir o espírito. Quer dizer, não despreze as profecias, quer dizer, vivencie os dons espirituais. Isso foi dado justamente para a igreja do Senhor. Então, quando a gente observa os nossos dias, não é muito diferente. Existem excessos em alguns locais,
Mas não é o excesso que caracteriza, o que caracteriza é a palavra de Deus. Existe aquele tão contido com medo do excesso que termina extinguindo o espírito, ou melhor, não levando em consideração nem se apropriando dessa bênção maravilhosa que é o batismo e também a vivência desses dons espirituais. Meu querido irmão em Cristo Jesus, o ensinamento que foi dado lá atrás, né, que vieram de alguns reformadores, são ensinamentos humanos. Se apegue com a Bíblia, se apegue com a palavra de Deus. Vamos lá para o tópico 2 da lição ainda, nós temos mais coisas a comentar. Tópico 2 da lição, item 2. Vai aparecer agora na sua tela. Já mostramos para você a origem do ensino herético e errado, que diz que os dons cessaram, isso veio a partir de Agostinho. E agora vamos ver as línguas como evidência. O texto é longo, mas vamos destacar algumas coisas aqui. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, de 1916, afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe dá capacidade de falar. Atos 2 e verso 4, já falamos sobre isso. Se você for caminhando conosco aí na leitura, você vai ver que o falar em línguas, neste caso é o mesmo em essência que o dom de línguas. Se der para você localizar, veja aí, tanto William H. Doran, está aí, bem como Gunnar Ving e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Volta aqui para a gente. Talvez você fique se perguntando. Daniel Berg e Gunnar Ving já são mais conhecidos. Para o público assembleano, já ouviram falar bastante dos seus fundadores, tanto Gunnar Ving quanto Daniel Berg, os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. A partir desses homens que eram pentecostais, que criam no batismo com o Espírito Santo, da maneira como a gente acredita hoje na contemporaneidade dos dons espirituais. Então é mais comum para você saber quem são eles dois. Mas aparece um nome novo aqui para a gente. Aparece o nome de William Durham. Quem foi na verdade William Durham? Bem antes de Gunnar Ving e Daniel Berg surgirem nesse cenário do mundo pentecostal, William Durham foi um dos primeiros. Não é a criar doutrina. Tenha um cuidado, você que está em casa, veja meu cuidado, não é criar doutrina. A doutrina já está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus imutável. Se alguém acredita ou não acredita, ela não vai deixar de ser palavra de Deus pela não crença de alguns. Mas o que é que o William Durham faz? Ele começa a sintetizar, a colocar no papel, a descrever isso que a gente está falando hoje para vocês. Citando os textos bíblicos e dizendo que o batismo com o Espírito Santo é doutrina presente nas Escrituras. O que é que William Durham faz? Ele constata, ele não cria, porque ele vai citar os versículos bíblicos. Ele vai ser de fundamental importância no século XIX, porque é justamente a partir dele que o ensinamento vai se popularizar, principalmente entre os missionários e em tantas outras igrejas. Vai falar isso que a gente está sustentando, que os dois são contemporâneos justamente à igreja. E ele, é óbvio, vai influenciar bastante Daniel Berg. Claro, eu estou fazendo cortes históricos aqui, mas Daniel Berg e Gunnar Ving serão influenciados por William Durham sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. E olha o cuidado da gente dizer, ele não cria doutrina, ele constata, ele sistematiza. Por que essa preocupação? Porque quem vem criando, quem vinha escrevendo as teologias sistemáticas, os livros de teologias que existiam na época, a maioria deles, como nós temos vários hoje, eram escritos por pessoas cessacionistas. O que é essa pessoa cessacionista? É o crente em Cristo Jesus, acreditamos sim que são crentes salvos em Cristo Jesus, mas que vem daquele ensinamento ainda tem aquele ranço do ensinamento agostiniano, lá da reforma protestante, de alguns reformados, não da reforma, de alguns reformados, que diz que Jesus não batiza mais. Então passaram a escrever
a partir dessa visão e suprimir a questão do batismo com o Espírito Santo. Então o que é que o William Durham faz? Ele vai motivar agora para que se escreva sobre essa doutrina que ninguém vinha escrevendo. Então a partir dele se escreve, ele influencia e vai influenciar na verdade uma geração inteira. Mostrar o que o texto bíblico na verdade diz para gente. Vamos caminhar mais um pouquinho, daqui a pouquinho a nossa hora tá avançada, mas vamos caminhar, vamos lá para o tópico 2 da lição, item 2 ainda. O item 2, você já viu conosco quem é o William Durham, esse homem que vai constatar, descrever, incentivar essa nova geração, inclusive de William, inclusive a de Gurnar Ving Daniel Berg, sobre o batismo com o Espírito Santo dos espirituais. Mas na parte final, logo embaixo, aí do item 2, diz assim: isso por conta dos ensinamentos sutis, ou melhor, vamos pegar do William Durham, para você, talvez você esteja chegando agora. Tanto William Durham, bem como Daniel Berg, Gurnar Ving Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e empregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todo. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. Vamos comentar. Olha, nós já vimos o primeiro erro, negar, que acontece hoje, o batismo. Agora tem uma coisa bem sutil: acreditar que o batismo existe, mas dizer que ele pode vir sem a necessidade de falar línguas estranhas. Se esse ensinamento for se perpetuando, dá a tendência de enfraquecimento. Mas lembre o que o texto bíblico mostra. Olha, não é cansativo e nem ache repetitivo. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos. Isso precisa ficar muito claro. Batismo com o Espírito Santo tem que ter o sinal físico inicial do falar em línguas. Capítulo 2 e versículo 4. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Vamos pegar outro texto. Atos capítulo 19. Bem, esse texto é um dos textos que eu acho incríveis. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, depois eu vou para o versículo 6. Nos acompanhe. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em quem sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram falar foram batizados em Jesus. Mas observe o versículo 6, que coisa linda. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Ou melhor, e falavam línguas e o que? Profetizavam. Então é sinal inicial. Tem que ter, meu querido irmão em Cristo Jesus, a evidência inicial do falar em línguas estranhas. Atos capítulo 19, leia do versículo 1, versículo 6, com a leitura que nós fizemos aqui. É lindo o versículo 6, quando Paulo impôs a mão, o Espírito Santo veio sobre ele e eles começaram a falar em outras línguas e profetizar. Ainda tem mais um texto para provar isso. Essa é a nossa identidade, né? Identidade pentecostal. Atos capítulo 10, versículo 44. Diz assim o texto, diz a palavra de Deus: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Paulo estava na casa de Cornélio, que era centurião romano. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios. E o capítulo 11, o versículo 16,
diz que eles foram batizados com o Espírito Santo, com o sinal de falar novas línguas. Vamos para o tópico 3 da nossa lição? Tópico 3. Olha aí, tópico 3, item 1. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou histórico era o seu amor e fidelidade às Escrituras. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação totalmente liberal, num contexto de reação ao liberalismo teológico. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos sintetizar esse tópico 3 da nossa lição, para daqui a pouquinho a gente concluir aqui o esboço da lição. Uma marca distintiva dos pentecostais é o amor e a fidelidade às Escrituras. O autor da lição diz, olha, o movimento pentecostal clássico, conhecido como clássico, porque a partir do século XIX, da Rua Azusa, esse movimento vai ser chamado de clássico. Mas lembre de uma coisa, o movimento pentecostal é muito anterior a isso. O pentecostalismo é muito anterior a isso. O seu nascedor está em Atos dos Apóstolos. E da mesma forma que esse pentecostalismo clássico do século XIX tem uma marca distintiva que é o amor e a paixão pelas Escrituras Sagradas, lá o pentecostalismo surgido lá em Atos dos Apóstolos, também a marca distintiva dele é o amor e a fidelidade às Escrituras. Capítulo 2 e o versículo 42. Observe que coisa interessante. 2 e o versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas oração. Veja, nossa marca, amor pelas Escrituras. A marca do pentecostalismo, o amor pela oração. A marca do pentecostalismo, a comunhão. A marca do pentecostalismo, batismo com o Espírito Santo, com a evidência das línguas estranhas. A marca do pentecostalismo, acreditar e saber e vivenciar que os dons espirituais são contemporâneos. E eu quero, meu querido irmão em Cristo Jesus, citar um último versículo para você, que está lá em Marcos. Vamos ler esse texto, a fala do Senhor Jesus, Marcos capítulo 16 e o versículo 17. A fala do Senhor Jesus tira qualquer dúvida. Qualquer dúvida. E nessa manhã de domingo, deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Deus que colocou o Espírito Santo dentro de você. Deus tem interesse de te batizar com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado, Deus pode te batizar ainda hoje, nesse domingo de manhã. Se você é batizado com o Espírito Santo, faz tempo que não fala em línguas estranhas, Deus pode te renovar, querido irmão Jesus. Deus pode te renovar ainda hoje, aí mesmo, na tua sala, no teu trabalho. E você que busca os dons espirituais, pois a Bíblia diz que Deus concede os dons da maneira como Ele quer, como Ele lhe apraz. Deus pode te conceder dons espirituais. Sabe para quê? Para o benefício da igreja do Senhor, para a expansão da evangelização nesse mundo, para quebrar cadeias malignas que prendem tantas pessoas que estão lá fora. Então, meu querido, creia nisso. Deus pode fazer com você, pode fazer conosco. Olha o capítulo 16, versículo número 17. Isso é para a gente, isso é para a igreja do Senhor Jesus. A fala do Senhor Jesus diz assim, ó: e estes sinais, vou ler bem pausadamente, e esses sinais seguirão aos que crerem. Os sinais vão seguir a todo aquele que crê. E os sinais seguirão os que crerem. Quais são os sinais? Em meu nome, olha, expulsarão demônio, falarão novas línguas. Deixa eu ler o versículo 18. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Observou, meu querido, que tudo que é citado aqui está no nível do sobrenatural.
Eu não posso olhar para dizer no versículo 17, dizer, vai falar novas línguas. Se refere simplesmente a um aprendizado, você vai ter que aprender. Não, está tudo no bojo do sobrenatural. Então, se você crer, é isso que Jesus está dizendo, se você crer, você pode falar novas línguas. Porque o batizador é Jesus de Nazaré. É Jesus quem batiza, é Jesus quem dá dons espirituais, é Jesus quem chega no meio da igreja e começa a distribuir, e começa a movimentar as águas ali dentro. Então, amado irmão em Cristo Jesus, essa é a nossa marca. Sempre foi, desde o seu nascedouro. Estou tendo essa preocupação de sempre dizer a você, desde Atos dos Apóstolos, desde o seu nascedouro, Jesus batiza, há línguas estranhas, há dons espirituais, e quem faz essa distribuição é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Os ensinamentos que vêm de maneira sutil tentando perverter todas essas coisas, distorcer, considere a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, e o Senhor Jesus de Nazaré tem muito para te dar e a fazer. Busca as bênçãos espirituais. Muitas vezes buscamos tantas bênçãos materiais, busca as bênçãos espirituais. O céu está cheio nessa manhã para te dar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo, no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que mensagem maravilhosa, ensinamento maravilhoso, né? Hoje aprendemos sobre o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Talvez você esteja neste momento nos acompanhando e dizendo, mas pastor, eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Continue orando, continue crendo, continue buscando a presença de Deus. Lembre-se do conselho do nosso amado irmão Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui, andai em amor e buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Vamos neste momento orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento tão maravilhoso que aqui estivemos em sua presença. Ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pelo ensinamento maravilhoso que tu nos proporcionaste nesta manhã, por meio do teu Filho, Senhor, através da tua palavra. Queremos pedir uma bênção toda especial a esse teu Filho, Senhor, que está nos acompanhando neste momento e que tem te buscado, Senhor, tem orado a ti, Senhor, buscando o batismo no Espírito Santo. Queremos pedir neste momento que o teu Espírito, Senhor, esteja sendo derramado sobre a sua vida. Batiza o Senhor com teu Santo Espírito. Confere, Senhor, dons espirituais aos teus filhos nesta manhã, ó Deus, e que o teu santo e glorioso Espírito continue, Senhor, sendo derramado sobre a tua igreja, Senhor, fortalecendo a identidade, Senhor, pentecostal de cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando neste momento. Ó Senhor, continua derramando da tua graça sobre a tua igreja. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, queremos agradecer a você que esteve conosco nesta manhã. Deus continue lhe abençoando. A você, meu amigo, minha amiga, que também nos deu a honra de poder estar aqui conosco, adorando ao Senhor. Nosso muito obrigado. Não desligue a sua TV, não desintonize da Rede Brasil, com certeza tinha uma programação especial toda feita para você e pensando em você, e com certeza há de edificar a sua vida. Na próxima semana estaremos aqui neste mesmo horário em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito esteja conosco hoje para todo sempre. Amém.